Muito bem, seja bem-vindo ao canal da LFP Cursos. Hoje vamos fazer os comentários da questão de número 55 da primeira prova do ENAM, a primeira, que foi no começo de 2024, sobre direito civil, após a vinheta. Muito bem, questão de número 55 da primeira prova de 2024 do Exame Nacional da Magistratura. Uma questão bastante interessante que, na minha opinião, a resposta do gabarito é, no mínimo, polêmica ou equivocada. Vamos lá. Questão de número 55. Em 2020, Roberval tomou emprestados R$500 mil do Banco Dinheiro Certo S.A. para aquisição da casa própria. Em garantia, alienou fiduciariamente o imóvel à instituição financeira. Tudo registrado em fevereiro de 2020. Fevereiro de 2020, então, foi constituída a alienação fiduciária. Guarda a data. Em outubro de 2021, diante da inadimplência de Roberval, quanto às parcelas do financiamento, o banco provocou o oficial de registro a constituí-lo em mora. Constituído em mora em outubro de 21. Guarda a data. Sem que o devedor a tenha purgado, em janeiro de 2022, registrou-se a consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário. Janeiro de 22, consolidação da propriedade fiduciária. Em março e abril do mesmo ano, 2022, seguiram-se a primeira e a segunda praças, sem interessados. Não teve arrematante. Como Roberval se recusava a sair do imóvel, o banco ajuizou demanda de missão na posse, obtendo a liminar em novembro de 2022. Em janeiro de 2023, o mandado de missão foi efetivado. Então, o banco tomou posse. Consolidou a propriedade em janeiro de 22, tomou posse efetivamente em janeiro de 23. Nesse caso, é correto afirmar que são de responsabilidade do Banco Dinheiro Certo S.A. as cotas condominiais vencidas a partir de. Delicado. Por quê? São de responsabilidade. Eu sei que a FGV tem pecado na técnica, principalmente dos verbetes. Por quê? Se estivesse escrito aqui, são obrigação do Banco Dinheiro Certo as cotas condominiais. As cotas condominiais são obrigação do banco a partir de quando? Agora, no momento em que ele fala são de responsabilidade, veja, obrigação é dever jurídico originário. Responsabilidade é dever jurídico sucessivo. Ou seja, se o obrigado não paga, o responsável deve pagar. O responsável pode ser a mesma pessoa do que o obrigado ou outra. Então, para a gente analisar isso aqui, a gente tem que pensar assim, primeiro, o que diz a Lei da Alienação Fiduciária, a Lei número 9.514 de 97, tá? Essa é a lei especial. Depois nós vamos para o Código Civil. Artigo 27. Consolidada a propriedade em seu nome, o fiduciário promoverá o leilão público para alienação do imóvel no prazo de 60 dias, contado da data do registro. Ok. Parágrafo 2º-B. Após a averbação da consolidação da propriedade fiduciária no patrimônio do credor e até a data da realização do segundo leilão, é assegurado ao fiduciante, que é o devedor, o direito de preferência para adquirir o imóvel por preço correspondente ao valor da dívida, somado às despesas, aos prêmios de seguro, aos encargos legais, às contribuições condominiais, aos tributos, inclusive valores, etc, etc. Ou seja, após a averbação da consolidação de propriedade no patrimônio do credor fiduciário. Segundo o parágrafo 2º-B do artigo 27, então, é a consolidação da propriedade fiduciária que faz com que o credor fiduciário ele tenha que pagar o condomínio. Tudo bem, maravilha.
Seguindo a lei da alienação fiduciária, agora no parágrafo 8º do mesmo artigo 27. Responde o fiduciante, o devedor, tá? Pelo pagamento de impostos, taxas, contribuições condominiais, responde é de responsabilidade, tá? Cuja posse, que venham a recair sobre o imóvel, cuja posse tenha sido transferida para o fiduciário, nos termos desse artigo, até a data em que o fiduciário vier a ser emitido na posse. Então, nós temos que pensar o seguinte: o credor fiduciário, ele tem o direito de cobrar do devedor fiduciante o condomínio até a data que ele tomar posse, certo? Então, aqui é um momento em que o credor fiduciário ele é credor, não necessariamente devedor. Vamos para o Código Civil, artigo 1368-B. Alienação fiduciária em garantia de bem imóvel, móvel ou imóvel, confere direito real de aquisição ao fiduciante, seu cessionário ou sucessor. Claro, alienação fiduciária, nós estamos falando de uma modalidade de propriedade resolúvel. Então, o credor fiduciário, o credor, ele é proprietário, mas numa propriedade, num sistema de propriedade que é constituído com hora para acabar. Por isso é resolúvel, certo? O devedor fiduciante, ele fica com a posse direta do bem e o credor fiduciário fica com a propriedade resolúvel e a posse indireta. Vamos ao parágrafo único. O credor fiduciário que se tornar proprietário pleno do bem, quando ele constituir a propriedade, ok? Por efeito da realização de garantia mediante consolidação de propriedade, adjudicação da ação ou outra forma pela qual lhe tenha sido transmitida a propriedade plena, não a resolúvel, a plena, passa a responder pelo pagamento dos tributos sobre a propriedade e a posse, taxas, despesas condominiais e quaisquer outros encargos tributários ou não incidentes sobre o bem objeto da garantia, a partir da data em que vier a ser emitido na posse do bem. Então, nós estamos falando aqui de dois momentos importantes. O primeiro, quando é constituída a propriedade em favor dele e quando ele é emitido na posse. O que diz a lei? Bom, ele passa a responder quando tiver sido transmitida a propriedade plena, segundo o Código Civil. Só que, segundo o mesmo parágrafo único do 1368-B, tá? No finalzinho, a partir da data em que vier a ser emitido na posse direta do bem. Então, é a partir deste momento. Ele tem que ter a propriedade dele consolidada e depois ser emitido na posse, e a partir desse momento ele responde, segundo o Código Civil. E agora é que começa a bagunça. Vamos às alternativas. Alternativa A. Ele será responsável pelo condomínio a partir de fevereiro de 2020, que foi quando foi registrada a alienação fiduciária. Já vimos que não. Alternativa B. Ele será responsável pelo condomínio a partir de outubro de 2021, quando constituiu o devedor formalmente em mora. Já vimos que não também. Pelo Código Civil, é a posse. C. Janeiro de 2022, quando é consolidada a propriedade fiduciária. E aqui nós temos aquela situação, Código Civil, lei especial. O Código Civil fala na posse, a lei especial fala na consolidação da propriedade fiduciária. Para qual que eu vou? D. Abril de 2022, quando foi realizada a segunda praça. Não, porque a segunda praça foi infrutífera, né? Então, E. Janeiro de 2023, quando o banco foi emitido na posse do imóvel. Muito bem, então nós estamos numa situação entre a C e a E. Afinal, quando consolidou a propriedade plena ou quando foi emitido na posse do imóvel. Se nós usarmos aquele critério, lei especial, lei geral, quando consolidada a propriedade plena. E isso faz sentido. Por quê? Porque se a propriedade plena foi consolidada para o banco,
o banco ele não perde mais a propriedade deixa de ser resolúvel e passa a ser plena. Então, o banco passa a ser condômino, né? Condômino, aquele evento futuro e incerto de quando o devedor fiduciante ele quitasse a dívida e extinguisse a propriedade resolúvel, esse evento já aconteceu. Não quitou, foi constituído em mora e consolidou-se a propriedade. Bom, o gabarito oficial traz a alternativa C. Ele fala da consolidação da propriedade plena, como diz a lei especial, e não a partir da emissão na posse, como diz o parágrafo único do Código Civil. E essa foi mais uma questão comentada da primeira prova do ENAM, questão número 55, Direito Civil. Se você gostou, curta, compartilha, se inscreva, ajude a gente a continuar com esse canal, produzindo conteúdos de qualidade sobre direito. Muito obrigado e até a próxima.